Olá, pessoal! Fiquem ligados na segunda aula de cultura. O tema dessa videoaula é fronteiras. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre portas, muros, cercas, acordos e mapas. Já descobriram qual é o assunto da nossa conversa? Só pode ser sobre fronteiras. Tudo que você disse divide alguma coisa. E fronteira é um limite político entre duas partes distintas, sejam elas países, estados, municípios, regiões, minha casa e a do vizinho, ou entre a cozinha e a sala. Na mosca e Arita, é isso mesmo. Nessa aula nós vamos falar das fronteiras e das diferentes representações cartográficas, além da utilização de escalas. Nós vamos também ver como aconteceu a determinação e a divisão do território brasileiro e como a população está distribuída nessas diferentes regiões. Mas eu acho legal que a Raquel explique para a gente como nasce uma fronteira, porque não é uma coisa simples, né, Raquel? Nem um pouco simples, Arthur. As fronteiras dos Estados nacionais foram definidas a partir de um processo histórico, envolvendo conflitos, disputas e conquistas. Por isso, são muito mais do que meras divisões e unificações de territórios. Elas representam a base física do Estado, que pode ser tanto um benefício quanto um problema, dependendo de sua localização e dos recursos ali presentes. A fronteira representa proteção ao Estado e garante a soberania e autonomia perante os demais países. Não é possível determinar quando começou o processo de construção das fronteiras dos Estados nacionais. Para isso, nós teríamos que utilizar cada aula desse curso para falar sobre a história de um país. O melhor exemplo que podemos dar está na construção das fronteiras do Brasil. Aliás, eu estou sentindo que a coisa está começando a ficar complicada. Raquel, você pode nos ajudar? Sempre que você quiser, Arthur. Nós vamos falar muito mais desse processo nas próximas aulas, mas o importante aqui é percebermos, analisando a imagem, como são sempre os fatos históricos que provocam a mudança das fronteiras. Acompanhe aí nas imagens. De 1534 a 1537, o que determinava a fronteira era o Tratado de Tordesilhas, metade Portugal, metade Espanha. No mapa de 1709, foram privilegiadas as divisões através de demarcadores como rios e montanhas. E em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi substituído pelo Tratado de Madrid, também entre Portugal e Espanha, já que o anterior não estava sendo mais respeitado na prática. De acordo com o princípio do direito privado romano, uti possideatis, ita possideatis, o mapa delineava os contornos que teoricamente eram espanhóis, mas já estavam ocupados pelos portugueses. Pausa para a aula de latim. Uti possediatis, ita possediatis significa quem possui de fato deve possuir de direito. Olha só como o que a Raquel falou sobre os fatos que provocam mudanças faz sentido. No mapa de 1789, podemos destacar um importante fato da nossa história, a Inconfidência Mineira, revolta separatista de Minas Gerais, liderada por Tiradentes. Nele, dá para ver, como consequência da resistência desse povo, a aparição do Estado de Minas Gerais no mapa do Brasil. Durante o século XIX, com o início da República, os estados foram se tornando cada vez mais autônomos e essa mudança política radical acarretou em mudanças na construção dos limites entre as diferentes localidades. Ô Raquel, esse foi o último acordo realizado no Brasil? Não foi não, Arthur. O último acordo realizado sobre a determinação do território brasileiro foi o Tratado de Petrópolis, de 1903, que incorporou o estado do Acre, que antes pertencia à Bolívia. Em contrapartida, foram oferecidas partes do território do Mato Grosso e foi prometida a construção de uma estrada de ferro, que escoaria a produção boliviana pelo rio Amazonas. Fora a divisão política, que pode ser observada no mapa de 1990, o Brasil está também dividido em complexos regionais e macro-regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Estas são atualmente as 5 macro-regiões do território brasileiro. Para criá-las, o IBGE levou em consideração a divisão política dos estados, de forma que nenhum estado pertence a 2 regiões. Essas divisões são oficiais e foram baseadas em um conceito que leva em consideração aspectos físicos, humanos e econômicos. Um mesmo mapa pode ser interpretado de diversas maneiras
E um exemplo disso é que enquanto temos 5 macro-regiões, os complexos regionais ou regiões geoeconômicas são apenas 3. Essa divisão não é oficial, é apenas uma proposta baseada em critérios geográficos e econômicos. Os limites dessa divisão não coincidem necessariamente com os limites dos estados, como ocorre com o do IBGE. Ou seja, vários estados políticos pertencem a mais de uma região, como a gente pode observar na imagem o caso do Maranhão. Eu tinha mesmo muita curiosidade em entender isso. Muitas vezes, quando você está viajando por uma estrada, tem uma placa. Aliás, já vimos isso em comunicação e números. Está tudo ligado. Essa placa diz: aqui é a fronteira entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Então eu pensava, quem disse isso? Por que aqui e não a um passo atrás? A chave da questão para compreender mapas, fronteiras e escalas é um pouco de noção de cartografia. Não é isso, Raquel? É isso sim, Arthur. Cartografia é uma palavra que vem do grego e quer dizer a escrita do mapa. Ela é a ciência que trata do estudo, da construção e da utilização dos mapas. O objetivo de uma projeção cartográfica é representar em um mesmo plano uma superfície esférica, nesse caso, a Terra, e seus territórios. Acho que ficou meio abstrato, né? Bom, existem vários tipos de representações, já que não é possível projetar uma esfera em um plano sem ter alguma distorção. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. A projeção cilíndrica parte do princípio que a região da linha do Equador terá dimensão proporcional, o que, consequentemente, distorce o mapa na direção dos polos. Temos ainda a projeção plana, que não distorce o centro do mapa, seja esse qual for. Ou seja, aquele que está construindo o mapa pode considerar seu centro tanto a Europa ou os Estados Unidos, quanto o Brasil ou a Antártida, e será essa região que não vai sofrer distorções. Existem também as projeções descontínuas. Elas minimizam as distorções de área e definição, mas apresentam um aspecto não muito usual para quem está observando. O mais importante aqui é se entender que nunca é possível preservar a escala em todas as distâncias. Sabe de uma coisa, Raquel? Com essa questão de escala chegando, eu percebi que a interação entre as matrizes está ficando melhor do que eu imaginava. Como a gente vai falar de escala, e escala tem a ver com matemática, eu vou chamar o Matu para nos ajudar. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Mas antes, espera aí, que eu quero resolver um exercício para ver se está tudo bem até agora. O mapa que vemos destaca os países do Mercosul. Da maneira como está disposto, o mapa A. Distorce a fronteira entre os países da América do Sul. B. Aumenta o tamanho dos países do Mercosul. C. Não serve para representar o Mercosul. D. Não altera nem o tamanho dos países, nem as fronteiras entre eles. Ou E. Está errado porque não inclui o Chile. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, é composto por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O mapa em questão, que destaca o Mercosul, está disposto de forma diferente dos mapas convencionais. Na verdade, o mapa foi simplesmente colocado de ponta cabeça, também chamado de inversão, sem sofrer nenhuma alteração. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Agora vai lá, Matu. O que você pode contar pra gente sobre a escala? Olá, pessoal. Tudo bem? Então, Raquel, o importante nesse tema é perceber que a escala é uma relação matemática. É a razão entre as dimensões do objeto real e as do desenho no qual ele está representado, em um plano ou em um mapa. Somada à legenda, à orientação e às cores, a escala é um elemento essencial no mapa. É representada por meio de uma proporção ou de uma fração, na qual o numerador indica o valor representado no desenho e o denominador o valor real. É, portanto, definida pela fórmula escala, ou E, igual à divisão da distância na projeção, D minúsculo, pela distância real, D maiúsculo. Só um lembrete para quem estiver lendo os mapas. A escala pode ser apresentada de 2 maneiras diferentes, gráfica e numericamente. Uma escala onde você lê escala 1 por 100 mil, significa dizer que a superfície representada foi reduzida 100 mil vezes. Convertendo essa medida, temos que 1 centímetro do mapa
equivale a 100 mil centímetros, ou 1000 metros, que equivale a 1 quilômetro. É isso mesmo, Arthur. Se alguém tiver dúvida nessa parte de conversão de medidas, é só dar uma olhada na aula 4 de números. Bom, pessoal, deem uma olhada nesse exercício e vejam como esse tema é comum no Enem. A planta de uma casa é desenhada na escala 1:200. Isso é, 1 centímetro na planta equivale a 2 metros nas dimensões da casa. Na planta, a sala de jantar da casa é retangular e mede 4 centímetros de largura por 5 centímetros de comprimento. Sabendo-se que a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura, é correto afirmar que a área da sala da casa é de A. 10 metros quadrados, B. 500 decímetros quadrados, C. 1000 decímetros quadrados, D. 8 metros quadrados ou E. 800 decímetros quadrados. Raquel, muito bom exemplo. Deixa comigo que eu resolvo. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 vezes 20 é igual a 400. Essa resposta é dada em metros quadrados ou decímetros quadrados. Vamos aplicar então a regra de 3. 1 está para 200, como 400 está para x. Multiplicando em cruz, temos a resposta x igual a 80 mil centímetros quadrados, ou 800 decímetros quadrados. Nossa alternativa, portanto, é a E. Agora voltando, precisa ficar claro que quanto maior a escala, menor a área a ser trabalhada e mais detalhes são observados no mapa. É como se fosse um efeito de zoom. Por exemplo, uma escala de até 1:250.000 é utilizada em mapas de cidades ou pequenas regiões, nos quais é necessária uma maior precisão, ou seja, mais detalhes. Essas escalas são consideradas grandes. Já em mapas mundiais de grandes regiões ou países continentais como Brasil, Estados Unidos e Rússia, a escala utilizada é, em geral, de 1:1 milhão a 1:5 milhões, que são escalas pequenas, isto é, abrangentes, porém menos precisas. Bom, na verdade, pessoal, nós temos que compreender que para coisas muito grandes como o mundo, não há folha de sulfite colada na parede que consiga representá-lo com todos os seus detalhes, né? Por isso, colocamos na mesma folha mais informações. Quando o zoom é maior, a escala é grande. Quando o zoom é menor, a escala é pequena. Tá certo? Sabe, pessoal, quando essa aula começou, o Arthur falava em fronteiras. Eu fiquei aqui pensando como serão essas fronteiras no futuro. Estamos na era da globalização, os países criaram mercados comuns, a internet ajuda as pessoas a se comunicarem em tempo real. Será que com tudo isso as fronteiras farão algum sentido? Yarita, as fronteiras às vezes são mais subjetivas do que a gente imagina. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Matu. Vocês nos mostraram que as fronteiras entre números e cultura estão sempre abertas para passarmos. Até a próxima. Tchau, pessoal. A videoaula acabou, mas para você mandar bem no Enem, ainda faltam algumas coisinhas, não é mesmo? Faça os exercícios, veja o material complementar e mande suas dúvidas. Bons estudos!